الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Hoje vamos falar do Salah porque notamos que com a entrada da Covid-19 e com o encerramento dos massagens no âmbito da retoma, contávamos nós que a ambição, a emoção seria maior, tanto que não teríamos espaço para acolher os crentes. Não é o que tem se notado, nota-se alguma negligência, infelizmente. Parece que apanharam um fatwa de fazer solat em casa. Então vamos falar deste solat e vamos falar também de alguns debates levantados hoje em dia por conta do solat com distanciamento social e com a máscara. Vou lembrar que este posicionamento é meu pessoal, não vou levar ninguém comigo neste posicionamento, com base numa investigação por mim feita através de versículos do Corão, através de hadith, e vou esclarecer o porquê deste meu posicionamento. Primeiro, vamos ao Salah. Salat como pilar do Islã. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Bunya al-Islam ala khamsin, shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O Islã tem 5 principais pilares. Primeiro é o testemunho de que não existe outra divindade que merece ser adorada exceto Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Iqam as-salah, estabelecer o salah. Ita az-zakah, dar o zakah, a caridade obrigatória, uma vez ao ano. Wal hajj, fazer a peregrinação uma vez na vida, para quem tiver condições. Wasami Ramadana, e 30 dias de jejum do mês de Ramadana. Estes são 5 principais pilares da fé, onde desses 3 é para qualquer um e 2 é especial para quem tiver condições e capacidades. Estamos a falar do zakat e do hajj. Estamos juntos até aqui? Estamos juntos. Voltamos para os 3 principais que não requerem condições financeiras, que é para todos nós. Essas são obrigatórias nos seus devidos tempos. Eu citei um versículo que diz: na salat kanat ala menina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala decretou o salat como obrigatório no seu devido tempo. Tempo de salat não é o horário de salat. Não façamos essa confusão. Tenho notado muito em muitas mesquitas, às vezes até conflitos de imãos de direção, imamo, crentes, direção, neste conflito de tempo de salat. Uma coisa é o horário estipulado para se fazer salat numa determinada mesquita, a outra coisa é o tempo estipulado por Allah da duração de um determinado salat. Então Allah estipulou um tempo de durabilidade de um determinado salat. Isto é, início e fim desse salat tem seu tempo. Estamos a falar o quê? Da aurora até antes do nascer do sol, é Fajr. Um pouco depois do meridiano, do sol estar no meio, quando se afasta um pouco, é tempo de Zuhr, de acordo com alguns imãos, depois de uma sombra, alguns depois de 2 sombras, é o período para Zuhr. Quando entra a segunda sombra, isto é, sombra do objeto, já explicamos isso em outras palestras, entra a hora do Asr. O Asr vai até Ghurub Shams, até pôr do sol. Assim sucessivamente até Isha. Então, este tempo é que não se pode perder. Nós estamos a falar do horário da tabela do salat de uma mesquita. O horário da tabela do salat de uma mesquita é o horário encontrado para que as pessoas possam estar em congregação. Estamos juntos até aqui? Então, se você perdeu o salat em congregação daquela mesquita, você não perdeu o tempo do salat. Perdeu a oração em congregação. Mas pode se congregar. Como? Se naquela altura coincidiram mais 5, 6 pessoas na mesma situação consigo, juntam-se e façam salat. É também uma congregação.
É por isso que este salat pode ser feito exatamente no seu tempo ou fora do seu tempo. Fazer no seu tempo é este período que eu estava aqui a explicar, do início do Zuhr até o fim do Zuhr. É o tempo do salat. Nós podemos fazer salat do Zuhr às 13. Podemos fazer salat do Zuhr às 14. Embora muitos não percebem isso. Se a gente for a marcar Zuhr 14, eu vou fazer bid'ah. Mas vai ser bid'ah porque você na sua vida nunca viu o salat do Zuhr às 14. Infelizmente é incrível como nós dizemos conhecer o Din. Eu posso marcar o salat do Zuhr para 15 horas, se o tempo permitir. O mesmo acontece com conflitos que temos nos massagens no verão, na hora de Fajr. Vamos supor que o sol nasce agora 5:03. Eu posso fazer o salat de Fajr 4:50. Não existe nenhum crime. Mas o cérebro humano diz que não, já está claro, já amanheceu, eu não posso fazer Fajr. Este não é um mandamento. Sharia tem regras, tem princípios que devem ser observados. Ao não se observar este princípio, aí sim é violação. Então, se ainda não nasceu o sol, a previsão do nascimento do sol está distante da hora que eu estipulei salat, por que dizemos que este salat está sendo feito fora da hora? O fazer salat fora da hora é o salat, o tempo do salat atingir o limite estipulado pelo Sharia, de acordo com o Coran e Hadith. É bom entendermos essas pequenas coisas, criamos conflitos desnecessariamente. Então, se você chegou na mesquita, no masjid, você chegou no masjid, encontrou o imam a dirigir o salat de Fajr naquela zona ou naquela mesquita, 4:55. Sol nasce 5:03. Terminou o salat 5 em ponto. Sol nasce 5:03. Qual é o crime? Tem algum crime? Não existe crime. Mas nós mentalizamos que está errado. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Man adraka raka'atan min al-asr. Aquela pessoa que encontrar um raka'a, por exemplo, do salat al-asr. Então, este encontrou o salat al-asr. O que ele quis dizer? O tempo está a sair de asr, mas você conseguiu fazer um raka'at de salat al-asr antes do pôr do sol. Você apanhou o tempo de salat al-asr. As nossas mentes é que têm problemas. Não é hadith, não é Coran. Nós é que temos problemas. Então, esses são pilares do Islã, devem ser cumpridos. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Khamsu salawat", 5 salats, iftaradahunna Allah. Allah é que os tornou obrigatório. Os 5 salats foi ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Foram tornados obrigatórios por Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna. A pessoa que aperfeiçoar o seu wudu e efetuar o seu salat no tempo estipulado, não no horário estipulado de uma mesquita, no tempo estipulado por Allah e pelo seu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna. E esta pessoa cumprir com todos os pilares do salat, fazer devidamente o seu takbir, devidamente o seu ruku', devidamente o seu sujud, e com toda a humildade necessária dentro do salat, kana lahu ala Allah ahdun. Este tem um pacto, uma promessa de Allah, an yaghfira lahu, que Allah perdoa esta pessoa. Allah coloca-se na disponibilidade de perdoar esta pessoa por estar a efetuar o salat com esta perfeição e com este princípio estipulado por Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ. E quem não se importar neste cumprimento, não estiver nesta senda, nesta linha de observância do salat, então falece lahu ala Allahi ahdu. Este não está no pacto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é contemplado neste pacto, neste acordo com Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a ghafara lahu wa insha'a azabahu. Querendo Allah, te vai perdoar. Querendo Allah, te vai castigar. Então que fique claro,
aquela pessoa que não observa o Salah, escasseiam-se as possibilidades de entrar no Jannah. A pessoa que vai à cama sabendo que tem dívida do seu Salah, então saiba que está escasseando as possibilidades de ele poder entrar no Jannah. Por quê? Porque ninguém sabe em que altura, em que momento a morte irá bater-lhe a porta. Voltando para a situação atual, que é o Salah com máscara, com distanciamento social, eu vou trazer algo um pouco, uma expressão que se calhar possa abrir os nossos olhos, as nossas mentes. Olha, vamos supor que eu esteja doente, fraturei a minha perna ou estou com gesso e eu preciso fazer wuzu para Salah. A questão que eu vou colocar para os frequentadores: sentado a fazer o wuzu, vou lavar a perna que tiver o gesso? Sim ou não? Estou com gesso no meu pé, na minha perna, e eu estou a fazer o wuzu. Vou lavar, quando chegar a vez de lavar a perna, vou lavar a perna que tiver o gesso? Sim ou não? Por quê? Tenho uma desculpa. Verdade ou não? Verdade ou não? Certo. Eu estou no masjid, não consigo fazer o Salah de pé. Posso sentar, fazer o Salah sentado? Sim ou não? Sim ou não? Se eu posso fazer Salah sentado ou deitado, se eu posso excluir de lavar algumas partes obrigatórias do wuzu, Nabi Sallallahu diz que não existe Salah sem wuzu. Se eu estou permitido a excluir a lavagem de algumas partes do wuzu por desculpas necessárias e fundamentadas, se eu posso fazer o Salah deitado, posso fazer o Salah sentado, aliás, eu diria mais, em circunstâncias possíveis de que eu não tenha roupa, o Islã me permite até fazer Salah nu. Nosso Islã tem todas as respostas, só que nós não vamos atrás delas. Se eu estiver numa situação que não seja possível me cobrir, esteja na hora de Salah, estou permitido a fazer Salah até nu. Subhanallah. Se eu estiver numa situação em que tenha que fazer um Salah e não tenha onde pôr a testa para eu fazer o meu sajda, senão em cima do outro irmão, o Islã permite. O Islã permite. E eu pergunto, vou para o hadith que muitos dos meus colegas estão a usar para criar esta profanação de que o salat não vale da forma que estamos a fazer. O hadith que é usado é o seguinte: aqimu sufufa fa innama tasuffuna bi sufufi al-malaika wa hadhu bayna al-manaqib wa suddu al-khalala. Vou parar aqui no assunto do khalala. Fechem os lugares vazios. Fechar os lugares vazios no sofá é uma ordem de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juntar o ombro com o ombro é a ordem de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E diz mais: walinu fi aidi ikhwanikum, e sejam moles. Sejam moles. Usem vossas mãos, vossos braços de uma forma mole para com os vossos irmãos. Você apanha pessoas que ficam, parecem ciborgues dentro do salat, parece ferro. Outro irmão está apertado, não pode aliviar pouco. Nabi Sallallahu proibiu isso. Não seja ferro dentro do salat, seja mole, para que o outro irmão esteja confortável. Então esteja em condição de confortar o próximo. E diz: وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ, e não deixem lugares vazios para o Shaitan. É aqui onde começa o nosso debate. E todo mundo diz que Nabi falou isso. Não podemos deixar lugares vazios para o Shaitan. Mas esquecemos nós que existem certos princípios que não podemos pular em análise do determinado hadith. A questão a colocar-se é: será que é de caráter obrigatório? É de caráter obrigatório não existir esse espaçamento? Ou é esta ordem de caráter aconselhável? Imam Abu Hanifa,
Imam Malik rahmahullah, Imam Shafi'i rahmahullah, diz-lhe nudub, ala nudub. É aconselhável. Imam Ahmad bin Hanbal diz que ele é wujub, é obrigatório. Mas nós que fazemos mais barulhos, não somos de Imam Ahmad bin Hanbal, nem seguimos Imam Ahmad bin Hanbal. Qual é a posição desses imãos? Embora eles também entendam que é necessário, é obrigatório sim, estarmos nessa situação, mas eles dizem em situação de desculpa, o hukm é ala nudub. Em situação que haja desculpa, é aconselhável. Se for possível, façamos. Não sendo possível, abstemos-nos. E é a situação que nós estamos a viver. Não é possível cumprirmos com esta recomendação de Nabi sallallahu alaihi wasallam mediante as leis estaduais. Devido ao estado de calamidade em que nós vivemos, foi-nos condicionado uma nova maneira de ser e de estar, em que nós temos que encontrar, nos rever naquilo que são as escrituras sagradas para darmos continuidade ao cumprimento do nosso ibadat. Neste âmbito, encontramos que o salat sim vale. Razão pela qual é puro consenso dos ulamás que se um indivíduo tafarrada, se ele ficar sozinho atrás do sofá desnecessariamente, tendo espaço para fazer o salatuhu sahih. O seu salat é correto, ma'al karaha, com detestação. Estão a perceber o que eu estou a explicar? Não sei se estou a usar uma linguagem calhar do outro mundo. Se o indivíduo chegou no salat, apanhou um espaço vazio no sofá, ele fez o salat dele atrás. Os fuqahás são de opinião de que o salat deste irmão que abandonou um lugar, deixou de ocupar um lugar vazio, fez atrás, isto é, no outro sofá sozinho, o seu salat é válido com categoria de detestação. Percebemos? É detestável ele fazer isolado, sem desculpa. Nós estamos a falar na situação de desculpa. Nós estamos num novo fenômeno e temos desculpa. Então não vamos misturar as coisas e não vamos levar as coisas com emoção. 2. Nós não podemos perder o bom comportamento, bom caráter e boa convivência entre nós em detrimento de algumas regras, se calhar, do Estado. Zangarmos-nos, faltarmos com respeito porque alguém não pôs máscara devidamente. Zangarmos, insultarmos o outro porque não pôs máscara devidamente. Vamos encontrar maneiras serenas e boas de nos sensibilizarmos, para que haja esta consciência da nova realidade. Nós precisamos nos consciencializar. Estamos juntos, irmãos? Então, tanto aquele irmão que souber que não goza de boa saúde, faça o seu salat em casa, porque você é um desculpado e o seu salat é válido. Aquele que souber que goza de boa saúde, venha ao masjid respeitando os princípios impostos pelo nosso Estado. Nós vivemos num país onde este país tem leis, concordando nós como não, são essas leis que foram colocadas. Por mais que até pareçam injustas em algum momento, as pessoas vão à praia, vão aos transportes, vão aos mercados, e não é comparável nem um pouco com a higiene que nós temos no masjid. Mas o governo até então, são essas condições que impôs. Se é para escrever para o governo reclamar, que se escreva para o governo reclamar. Não vamos criar desordens na casa de Allah, nem em nenhum outro sítio. As regras são essas. Concordamos, não concordamos. Vamos de uma forma amigável, serena, nos apoiarmos para todos nós estarmos juntos na mesma senda. Inshallah, o salat tem que ser feito na casa de Allah. Estamos permitidos a fazer mais do que 2 jamates. A lei nos permite. Então não há problema virem aqui 300 pessoas. Temos que criar condições de que hajam 2, 3, 4 jamates. Não é problema isso. Mas vamos fazer salat na casa de Allah. Não vamos abandonar as casas de Allah por uma simples desculpa de que você não quer ficar na Berlinda. É normal, é a situação que estamos a viver. Inshallah. Então, irmãos, vamos sempre, em qualquer masjid que a gente for,
se puder ajudar com detergente, se puder ajudar com oferta de máscara, se puder ajudar com limpeza, se puder ajudar na sensibilização moral, vamos nos ajudar, vamos nos apoiar, inshallah. Então, nada de faltarmos com respeito um ao outro, nada de nos insultarmos. É só aconselhar o outro, aproximar o irmão. O correto é usar a máscara desta forma. Meu irmão, o correto é fazermos as coisas dessa forma. Inshallah. Jazakumullah khair.